Começando mais um programa do Begu Backstage. E hoje eu tenho aqui a presença de uma amiga, Elizabeth. Seja bem-vinda. Tudo bom? Como vai, Vilela? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, orgulhosa da sua nova casa. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. Beth, já te conheço e hoje a gente vai bater esse papo que a gente sempre conversa pelo WhatsApp, né? Muita conversa de WhatsApp. 5 da manhã. 5 da manhã, sobre business, resolvendo as coisas. Mas nesse tempo que eu conheço você, eu percebi que você tem essa energia, né? Que você sempre, e essa energia, como também já fiz trabalho para você, a gente é parceiro, né? Tem uma parceria. Eu percebo que essa energia você leva para todo lugar, né? Então não é uma coisa só da Beth, da vida pessoal, mas é uma energia que você leva para os seus colaboradores, que eu conheci também um monte deles lá na L'Oréal. E de onde vem essa energia? De onde vem essa inspiração? Sempre foi assim? Conta um pouquinho para mim. Sempre foi assim, sou uma pessoa sempre motivada, animada com a vida. Viver já me faz bastante feliz, mas é da minha natureza. Eu acordo bem, durmo bem, sempre estou feliz. E assim, eu sou muito grata por fazer exatamente aquilo que eu mais amo fazer. Eu amo meu trabalho, eu adoro fazer projeto, eu adoro fazer obra, mas porque antes disso, o meu trabalho me permite transformar a vida das pessoas. E quando as pessoas sorriem, se sentem felizes, motivadas, com mais saúde e com vontade de viver, porque elas estão dentro dos espaços que a gente cria, isso, na verdade, é o que eu recebo do meu trabalho. Tem a parte por trás, que a gente precisa viver, né, que é a remuneração, e que a gente consegue compartilhar isso com a equipe, mas tem essa satisfação pessoal que é o que ninguém pode tirar de mim, que é o intangível que me faz muito feliz. E aí isso faz com que eu esteja sempre bem todos os dias da minha vida. E vem também da família, né? Minha família é baiana, e meu pai sempre tem um ditado, não é porque um dia foi ruim que o ano foi ruim, tem mais 364 para a gente aproveitar, então a gente tem esse espírito de estar sempre achando o lado bom da vida no cotidiano. Você é baiano e você veio para São Paulo quando? Não, eu sou paulista. Você é paulista? Eu sou paulista. Meu pai chegou a São Paulo em 58. Mas meu pai e minha mãe são baianos. Não, além de eles serem baianos, as fazendas são vizinhas. Os avós são amigos. Então, é como se a gente sempre vê a cultura baiana, mas em São Paulo. Nunca passei férias em São Paulo. A gente sempre passou lá na fazenda, na Chapada Diamantina, com os nossos primos. A gente come a administração da casa. Todos os valores são de lá, da cidade do meu pai, que se chama Morro do Chapéu. Então, é um pequeno Morro do Chapéu. É um pequeno Morro do Chapéu aqui na Bahia. Esse amor pelos filhos, que a gente tem, essa união da família, é uma característica muito baiana, é muito diferente daqui de São Paulo. A gente brinca muito que é sempre o bando, né? Porque todo fim de semana você está junto, aquilo que acontece com a minha filha, eu desejo, quero, luto e trabalho para que aconteça com os meus sobrinhos. É uma comunidade, é uma vida em comunidade. É diferente. Estão todos aqui em São Paulo? Todos aqui em São Paulo. Mas todo mundo tem a mesma vida que eu. Eu tenho a Palas, né? Então, eu tenho um negócio próprio, mas todos os meus irmãos são executivos, então tá sempre todo mundo correndo para alguma parte do mundo. Só quando chega final de ano que se reúne? Não, a gente se reúne todos os domingos, porque todo mundo vai e volta na sexta. Né? Aí no fim de semana nós estamos na casa dos pais. Tem. Final de semana tem que estar junto. Salvo que aconteça alguma coisa, como agora. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pro meu irmão. Cadê você? Tô morrendo de saudade. Fazem 15 dias que eu não vejo meu irmão. Mas meu irmão tem 6 Rottweilers e a outra paixão da família são os bichos, né? As vacas e os cachorros. E uma tá muito doente. Aí hoje ele mandou até uma foto dele e das filhas, né? Todo mundo trabalhando na garagem da casa com a cachorra que tá doente lá do lado. Então a gente tem essa coisa de amor aí aos animais. Então, salvo que aconteça alguma coisa assim de saúde, tipo pandemia, né? Que aí a gente não podia se reunir, mas caso contrário, nós estamos todos juntos no final de semana sempre. Que bacana. A gente ama estar junto. Isso é importante, né? Nos dias de hoje, que a gente está todo mundo na loucura, na correria, e aí poder se encontrar com mais frequência é muito bom, né? Eu trabalho muito de segunda a sexta, vou às obras no sábado, mas passo, mas o domingo é nosso. Boa. Né? Fazer essa troca. E como que a Beth entrou, se preparou, veio, como que chegou a arquitetura na vida da Beth ou a Beth chegou na arquitetura? Como que foi essa história? Então, eu desenho desde que eu nasci. E sempre fui uma criança esquisita, porque minha família é baiana, né, gosta de samba, gosta de músicas brasileiras. Eu ouvia Prelúdio na TV Cultura. Adorava música clássica, balé clássico, umas coisas assim, era muito
esquisita, né, para a família. E eu sempre desenhei. Eu retratava as pessoas quando eu era criança, mesmo sem escola e tudo mais. E os meus pais, eles, apesar de serem pessoas muito simples, são muito atentos aos filhos, né? E vendo que eu tinha esse talento para desenho, para pintura, escrevia. O meu pai, uma época da vida dele, arranjou um curso no Museu Lazar Segal, em São Paulo. E vínhamos todos, meu pai e os filhos, para o Museu Lazar Segal. Cada um fazia alguma coisa que tinha habilidade. Eu fazia redação e desenho e pintura no museu. Então, me desenvolvi. Mas a nossa família é uma família simples, então apesar de eu amar a arte, eu sabia que eu não ia conseguir sobreviver disso. E eu sou uma pessoa que nasceu independente. Eu sou aquela criança que, minha mãe está muito ocupada, vou comprar o livro. Sumia aos 5, 8 anos, deixava um bilhete na geladeira e ia para outra cidade achar o livro que eu precisava. Eu tenho uma grande amiga chamada Silma, o pai dela era gerente no Banco do Brasil, eu morava em Santo André, e aí ela descobriu que numa loja Nippon de Mauá, existia o livro que a gente precisava para a escola. Eu deixei um bilhete na geladeira da minha mãe e eu levei a Silma para comprar o livro comigo. As duas mães enlouqueceram. Aí a gente voltou com o tal do livro. Né? 8 anos. 8 anos. Nós voltamos com o tal do livro. Então, eu sempre fui essa pessoa independente. E o meu pai sempre trabalhou muito para que nós pudéssemos estudar. E essa coisa que a gente tem com meu pai e com a minha mãe, que a gente fala, meu pai, mas é meu pai e minha mãe. Minha mãe, mas é minha mãe e meu pai. Sim. A gente sempre recebe, mas a gente sempre quis protegê-los para que eles não precisassem trabalhar tanto por nós. E aí eu queria ser independente financeiramente. Meu pai nem pensava que um filho ia alcançar a faculdade. Aí um dia eu falei para ele, eu vou fazer arquitetura. E como diz o meu irmão, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Eu só prestei na USP e no Mackenzie. Aí eu passei para a segunda fase da USP, mas não consegui entrar. Já que eu entrei no Mackenzie, vamos. E aí eu fui para fazer arquitetura, porque tinha uma aplicação em artes, né? Mas a arquitetura também tem uma coisa que eu gosto muito, que é números. Me dou muito bem com matemática, cálculo, essas coisas. E aí eu fui e amei. Era isso. Era aquele lugar que eu queria estar. Nessa época, meu pai queria que eu fizesse direito. E a minha mãe, já que você não gosta, faz medicina. Prestei medicina. Graças a Deus que eu não entrei. Porque se você começar a descrever a dor na sua barriga, eu começo a sentir. Então eu não tenho nenhum talento para ser médica. Então eu fui para a profissão certa, gosto do que faço. Eu já no segundo ano já estava no ramo. Eu comecei a minha carreira, eu trabalhava no Unibanco, tipo auxiliar de escritório. Surgiu uma vaga na engenharia. 18. 18 anos. Já, 18 anos. Aí surgiu uma vaga na engenharia, meu chefe não deixou ir. Aí ele falou que eu iria ficar uns 2 ou 3 anos na publicidade. Não era um lugar ruim, mas não era o que eu queria. E eu cheguei muito chateada em casa. Eu falei para meu pai, surgiu a vaga e ele não deixa eu ir. Aí meu pai, eu falo que meu pai é Caíme com Jorge Amado, você sabe? Tranquilo, falou, mas eu estou aqui. E aí, no mesmo dia, apareceu na escola um anúncio de um estágio, e era numa indústria. E eu fui ver o assunto, era pré-fabricado de concreto, naquela época era uma inovação. Sim. E eu fui contratada e entrei numa indústria de um alemão gigantesco e muito sério. Só que eu sou muito estudiosa. E aí ele achava muito estranho, que eu chegava mais cedo e ficava só estudando. De manhã, na hora do almoço, o tempo todo. E em casa a gente tem uma coisa de economia, que na verdade é um não desperdício, que é muito da minha mãe, isso. Quando você está trabalhando nesse segmento, a menor vão é 15 metros. Uma viga de 15 metros é uma viga muito pequena, mas é uma viga muito cara. E eu sei fazer conta de tudo. Então eu falava, nossa, essa viga, com tudo isso de concreto e de aço, mais a mão de obra custa tanto. Se eu errar, eu vou causar muito prejuízo. E ao mesmo tempo que eu olhava isso, não tinham esses benefícios que existem hoje. Sim. Então eu olhava pela janela do escritório e eu via o pessoal abrir a marmita e só tinha arroz. Não tinha nem feijão. E eu chegava em casa assim muito horrorizada. Porque em casa a gente sempre teve fartura. Né? Meu pai sempre foi muito cuidadoso conosco, sempre, graças a Deus, teve um emprego muito bom. Ele trabalhou 30 anos na Volkswagen. Então na nossa casa nunca faltou nada. Sempre teve, e minha mãe sempre ajudou muita gente. Né? E eu falava, pai do céu, as pessoas não têm o que comer. Aí a minha mãe fazia um monte de bolinho de chuva, bolo, não sei do que. Você levava? Não, nada, meu pai levava. 4 horas da tarde, quando ele chegava do trabalho, umas 4h30, quando ele descia a rampa da empresa, sim, todo o pessoal ia para o escritório, que sabia que meu pai estava trazendo alguma coisa gostosa. E meu pai sempre levava... Qual é o nome do seu pai? Francisco. Aí ele... Chegava uma Brasília branca assim, vinha o pessoal comer as gostosuras. E com pouco tempo que eu estava na empresa,
Como eu tinha medo de errar, tudo que eu fazia quando ia produzir, eu conferia. Eu chegava bem cedinho, tipo 6h30 na usina, aí o Zilton, que era o encarregado, chegava e falava, Ziltinho, vamos conferir isso. Aí a gente conferia tudo. Então, quando tinha algum erro, ele consertava ali, sem precisar ir para a obra. Aí passaram assim uns 4, 5 meses, o doutor Arnaldo perguntou para o Zilton, mas o que está acontecendo que não tem mais erro na obra? Se eu me contrato essa menina, nem café me deixa tomar. Eu chego aqui, ela já está me esperando com a prancheta e a trena. Ela me faz conferir tudo antes de sair daqui e com isso, acho que melhoraram os erros lá na obra. E aí ele me chamou para conversar, para me registrar, e eu falei, só que eu amo que eu faço tudo. Eu até posso ser registrada, mas eu tenho condições. Eu preciso tirar 15 dias de férias em junho, 15 dias de férias em novembro, e eu preciso sair do trabalho 4h30, porque eu tenho aula 5h30 no Mackenzie. Aí, você estuda Mackenzie? Estudo. E aí eu virei uma funcionária dele, mas ele também virou quase um pai para mim. Sim. Porque tudo que ele via que eu queria estudar, ele me ensinava. Ou então ele me mandava para os escritórios com nossos consultores, tipo Vicente de Stefano, professor Teixeira, quando era Fundações. E eu aprendi a calcular assim, com os profissionais mais top de mercado daquela época. Aprendi a calcular a estrutura de concreto para a gente pré-dimensionar os principais conceitos de engenharia civil, com ele. E fui me desenvolvendo dentro da empresa, fiquei uns 5 anos por lá, trabalhava aqui, trabalhava no Rio por essa empresa, tive a oportunidade de trabalhar com obras enormes, muitas estações de metrô no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito... Né? São umas obras muito inusitadas, muitos galpões industriais, assim, gigantescos também. A maior parte desses macros que a gente vê aqui, que são pré-fabricados de concreto, são dessa época, década de 90, e a gente desenvolvia isso como quem faz casinha hoje em dia, né? Porque esse era o core do negócio dessa empresa que eu trabalhava. Aí eu saí dessa empresa já na época, acho que 90 mais ou menos, e fui para outra empresa alemã também, que é a Munt. E aí no grupo também, fazer entrevista, aí passei para a entrevista e tal, e depois fui conversar com o presidente da empresa e ele perguntou para mim, eu queria um ponto negativo da empresa onde você estava trabalhando. Só que eu só queria prosperar. Eu amava o Dr. Arnaldo. Porque eu sou uma pessoa muito grata pelas pessoas me ensinarem as coisas, né? E gostava de toda a equipe. Aí eu falei, não. E aí como chegar nesse ponto, né? Eu falei para ele, não, se trabalhar aqui depende de eu falar mal da empresa que eu trabalhei, eu acho que a nossa entrevista acabou aqui. Porque eu só quero prosperar, eu não quero destruir outra empresa. Não, eu falei, você tem 20 anos de idade, você não tem medo de nada. Aí ele só virou para mim e falou, perdeu, Arnaldão. Ele me ligou para não te contratar porque ele te quer de volta. Não, você vai ficar aqui com a gente. Porque a comunidade alemã é minúscula. Você pensa que todo mundo é rival, São empresas, podem até ser concorrentes, mas a comunidade alemã se reúne nos mesmos lugares, eles mantêm a fundação, né, Visconde de Porto Seguro. É pequena, são grandes empresários, mas é relativamente pequena, todo mundo se conhece. Né? E esse Jorge, que é o Jorge Troico, ele continua até hoje assim, amigo da gente. Depois ele foi trabalhar, ele era diretor da Munt, só que quando o Martin voltou da Alemanha, assumiu a Munt e o Jorge foi trabalhar com o Dr. Arnaldo, que é esse que eu te falei, da empresa anterior. E aí eu saí da empresa, fui para a Munt, fiquei na Munt, fiz carreira. Um ano estava ruim, eu saí da Munt. É Munt? Munte, M-U-N-T-E. Itapevi, né? É Itapevi, exatamente. E aí saí da Munt, 3 dias depois o diretor de qualidade me ligou e falou, Betinho, a gente tem aqui uma obra para fazer no Risco, você não quer trabalhar comigo? Quero. Só que entrou. Eram 100 mil metros quadrados de obra, 10 obras de 10 mil metros quadrados. E eu não tinha nada. Aí eu tive que abrir uma empresa para dar nota fiscal. Sim. E eu achei que ia abrir empresa para dar uma nota fiscal. E aí fazem 30 anos isso. Porque depois... Exatamente. Aí depois dessa... Porque entrou tudo isso de obra, que ocupou um ano. Já né? era Já era Palas Atena. E aí a gente terminou esse trabalho, entregou esse trabalho. Minha filha nasceu no final desse trabalho. Aí quando ela tinha 30 dias, o pessoal da Munt me ligou. Betinho, desculpa te ligar, a gente sabe que você está com o nenê pequenininho, mas sabe o que é? A gente fechou uma obra, que é a gráfica do Jornal do Brasil, e a gente não tem quem faça o projeto. Eu falei, gente, que bom. Esse nenê dorme 22 horas por dia, não tenho nada para fazer, eu tô ficando louca. Eu falei, posso ir com ela, porque eu não tenho quem deixar? Claro que pode. Aí assim, eu ia com ela desde o Moisés, e ela foi crescendo dentro da empresa. Aí quando ela era maiorzinha, quando eu chegava na porta, o presidente do grupo, que era o Dr. Rudolf, chegava na porta e falava, vem com o vovô. Pegava a Marina
E entrava, e eu ia trabalhar com o Martin, que é o filho dele, e fui construindo essa relação de amizade, e que dura até hoje. Que dura até hoje, que bacana. E que dura até hoje. O Dr. Arnaldo faleceu, mas nós trabalhamos junto até o falecimento dele, e tinha outra empresa que fazia formas para pré-fabricado nesse momento. A Munti já fechou, eles já têm outros negócios, são 2 outros negócios, um com piso e outro com painel de concreto, que a família toca. Sim. Mas nós continuamos amigos, e sempre um torcendo pelo outro. E são pessoas e famílias que me ajudaram muito no desenvolvimento pessoal, porque eles valorizavam a educação. Então, como eu estudava, né, eu não me destacava assim, tinha o meu trabalho, fazia bem feito, mas eu sou uma pessoa que sempre esteve em movimento, sempre estive estudando. Então, eu estava na Munti, já era arquiteta, mas já estava estudando artes plásticas. Eu estava sempre assim, sabe, fazendo alguma coisa diferente, e acho que isso que me tornava ali, porque a Munti tinha, tipo, 1.200 funcionários, não era uma empresa pequena. Né? Mesmo que você trabalhe ali no escritório, mas, sei lá, tem 200 funcionários, né, para ali você ter mais amizade, mas acho que também é um gosto pela tecnologia. Acho que também, porque... Um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho de tudo, porque eu não sou engenheira, né, tenho os conceitos, mas assim, eu sempre quando ia criar uma peça, eu ficava pensando, mas no mundo, se fosse hipotético, se a gente tirasse esse concreto, como ficaria essa peça? Uhum. E a gente sempre pensava num design diferente a partir dos conceitos, né, de estrutura, e eu tive essa sorte de trabalhar com o Dr. Arnaldo, que é um engenheiro extremamente criativo, e o Martin também, ele é genial, ele é um excelente engenheiro, mas ele é muito criativo. Então a gente sempre desenvolvia produtos diferentes para obras diferentes, para conceitos diferentes, necessidades diferentes dos clientes. E esse desafio da criação é uma coisa que me atrai muito. Qual que é o peso da criatividade num projeto arquitetônico? O peso da criatividade? Nossa, para mim é 80%. 80%, porque a criatividade não é como as pessoas pensam, brilha uma luz no horizonte, pá. Insight, tá. Não é. É todo um background de conhecimento que você tem. Então você pega tudo que você aprendeu na vida, todas as vivências que você tem na vida, e o arquiteto tem uma coisa que aonde você vai, você está aprendendo. Quando eu viajo com a minha filha, ela fala, mãe, para de trabalhar. Não, mas olha essa fechadura, olha o encaixe dessa porta. Você olha tudo, todos os detalhes que ninguém vê, sim, a gente vê. Sabe? Nem quando eu vou assistir filme. Você fica olhando a fotografia, né? É. Cena, movimento. É a mesma coisa. E você está sempre procurando uma solução, né? Ou vendo uma solução inovadora. Para quê? Para que uma pessoa que esteja nesse espaço, a fresta da porta não vai entrar o ventinho, ela não sim, vai sentir esse incômodo. Ou essa acústica aqui vai estar tão perfeita que a pessoa vai estar um pouco mais relaxada porque não pega ruído. Então são o que o meio, né, pode atingir aquela pessoa, que eu posso fazer de melhor para que ela esteja nesse lugar com conforto e com qualidade de vida. É isso que você está pensando. Só que traduzindo isso no mundo material, tem um conhecimento em artes. Então você sempre fica pensando na proporção que isso vai ter, o tipo de cor que você vai utilizar, quais elementos que você vai colocar para que a pessoa se sinta um calor com frio atraída, para que ela queira ficar ou não naquele lugar. Entendi. Né? Porque tem uma parte da psicologia que entra na arquitetura. Já que você tocou nesse assunto de psicologia, você já teve algum projeto que você teve que trabalhar a cura de algo? Por exemplo, tem um projeto onde eu preciso acontecer alguma tragédia ali, você precisa rever aquela cena, entendeu? Mais ou menos. Então, eu nunca tive um projeto assim. Sabe, no ambiente a pessoa falou, tem esse ambiente para mim, eu comprei a casa, essa sala aqui ela é muito depressiva, sei lá. Então você tem que trabalhar a arquitetura, o design do ambiente para levar. Eu acho que todos os projetos que eu faço pensando nisso, porque se é uma coisa nova que você vai colocar, eu tenho uma preocupação com onde está a fonte de água ou não, porque interfere na energia do organismo. Se é uma casa usada, desculpa, não entendi. Se tem fonte de água, orientação, localização, tudo isso interfere no organismo da gente. Pode ser benéfico, pode te causar um câncer, sim, por exemplo, entendeu? Então a gente está sempre preocupado com isso. E eu aplico Feng Shui em tudo que eu faço. Feng Shui. Feng Shui é uma arte chinesa. Né? Então eu estou fazendo o projeto. É óbvio que você não pode ficar falando, estou fazendo Feng Shui aqui. Porque tem barreiras também religiosas. Tem gente que acha que é uma religião, que você está mexendo com coisas do mal. Não é, você só está estudando o campo energético do ambiente e tornando aquele lugar
equilibrado o suficiente para que as pessoas também se sintam equilibradas naquele lugar. Então, sem procurar ter prosperidade. Eu fiz o projeto da casa da minha filha. Então, ela gosta mais de cores ligadas à natureza, cores mais claras, né? Ela não gosta muito da cor forte. Beleza, mas no canto do amor e da prosperidade tem que ter vermelho. Não seja por isso. Então, o jardim dela tem só flores, sabe? Vermelhas, helicônias, tal, da Mata Atlântica que a gente plantou ali, para trazer isso, amor e prosperidade. Né? Então eu procuro trazer isso para dentro dos nossos projetos, em todos que a gente cria. E outra coisa, às vezes não é o ambiente que está doente, são as pessoas que estão doentes. E aí você percebe isso. Então nesse momento que a gente está vivendo, você vai fazer alguma coisa para jovem, eu procuro trazer a ele o sentimento de pertencimento e de um sentimento de segurança, porque eu acho que os jovens estão muito solitários. E você consegue isso na arquitetura, através da iluminação, você faz com que ele fique um pouco mais naquele lugar, com que ele se desligue do ambiente externo e até que ele diminui um pouco a frequência que ele está. Porque esse mundo da velocidade nem sempre é tão bom, né? Às vezes você precisa acalmar. Então, você consegue usar uma iluminação mais baixa para que a pessoa se sinta relaxada. Aí você vai usar cores, vai usar plantas naquele ambiente para que ele se sinta melhor, para que ele se sinta valorizado, que você crie alguma coisa que tenha a linguagem dele. Óbvio que o ambiente para um advogado de 40 anos, 50 anos, não é um ambiente de um jovem de 20 e poucos. Sim. Então você procura trazer um pouco do que é o universo dele, desse jovem, para dentro desse ambiente, e aí você procura entender o que ele precisa estar ali. Se nesse momento ele precisa desligar, cores e materiais que ele vai se desligar. Ah, não, mas eu preciso, ele está muito sonolento, quero que ele fique mais ativo. Uma sala de aula. Aí você vai usar outro tipo de iluminação, cores mais vibrantes, tal, para que ele esteja naquele lugar e fique mais energizado naquele lugar. Mas tem que balancear um pouco, porque o computador, ele faz você ficar muito ligado muito tempo. A dificuldade é desligar, não é ligar. Eles já são superativos, né? Então você precisa criar essa possibilidade. Do mesmo jeito quando você vai fazer uma loja. Vilela resolveu abrir uma loja e falou para mim, Betinha, me ajuda porque, então, tá boa a loja? Eu já fiz uma loja que eu liguei para o meu amigo e falei, mas o que é isso? É um açougue? Estava totalmente errado o conceito, né? Aí você muda o ambiente e você procura trazer o cliente para esse ambiente mais profundo, aumentar o tempo de permanência dele, para que ele possa perceber o ambiente, perceber o produto e aumentar a chance de venda. Isso tudo você consegue fazer com a arquitetura. E é fácil, não é uma coisa complicada. O cliente não percebe, mas a gente direciona. Eu projetei umas lojas para Adidas que eu fazia exatamente isso. Colocava uma iluminação aqui na entrada da loja e essa iluminação ia fazendo com que o cliente chegasse até o fundo e provadores extremamente confortáveis. Espelhos que fazem praticamente uma operação plástica. Mas que perguntar, tem aquela história de que o espelho aumenta o ambiente, o branco, a parede branca aumenta o ambiente, isso é real? Não? É real, mas o espelho na loja tem uma outra função. Você vai comprar uma roupa, você veste o vestido e se sente uma baranga, você não compra. Então você tem que usar a iluminação perfeita, o espelho perfeito, para que não faça sombra, porque se ela vier de cima direto, você fica toda enrugada. Você vai vestir e vai ficar cheio de dobrinha no corpo, ninguém quer dobrinha. Então você tem que projetar para que a mulher olhe e se sinta diva. Claro que tem esse olhar do fotógrafo, né? Porque ninguém vai comprar uma roupa que você se sente horrível, você vai comprar se você se sentir bem. Então você proporciona esse momento lá de autoestima para aquela cliente daquela loja. Teve uma loja que a gente, além de fazer muitos provadores assim, e a gente estudou como modelo qual era a melhor iluminação, de onde viria essa iluminação, para que as mulheres se sentissem lindas, e nós ainda fizemos uma passarela. Ela saía desses milhares de provadores que a gente fez e andava na passarela mostrando o vestido para o marido. Cara, eles ficavam lá às vezes 4 horas. Aí o marido tinha café, sabe? Tinha um lounge para ele ficar com as crianças e tal. Compra em vez de comprar um, compra uns 3, 4 vestidos. Tá vendo? É assim. Tem uma psicologia. jornada comercial. Tem. Sempre tem, né? Tem. Ou então você vai ao dentista, você vai fazer um consultório. Quem chega feliz no dentista? Né? Então você tem que trazer, na recepção tem que ter iluminação um pouco mais baixa, mais nobre, uns tecidos assim no sofá, que é para que a pessoa se sinta abraçado. Você deixa o paciente lá 10 minutinhos para ele poder baixando aquela adrenalina que tô chegando no dentista, tô chegando nisso, e, meu Deus, esse barulho, né? Você ali, a recepção serve para acalmar o paciente para que ele chegue bem no consultório. Então, quando eu montei aqui, eu pensei na poltrona, por quê?
eu tenho uma mania de ficar batendo, né? Agitada. Aí eu falei, não, eu preciso ter uma poltrona que tem esse movimento para eu evitar ficar batendo o pé, porque assim fica mais sutil, né? E eu pensei nisso, acredita? E aí eu percebi o quê? Por exemplo, você também tem essa mania de ficar balançando. Ai, que é bom, fica acalentando a gente, né? Eu adoro. E outros que eu entrevistei também fazem a mesma coisa, fica dando um balancinho. Ô, Beth, uma coisa que eu estava pensando aqui, eu já fiz muita fotografia em obras, né? Eu sempre percebi a ausência de mulher. E aí eu tô conversando com você agora, eu falei, vou perguntar pra Beth, como que é esse mercado para mulher e para mulher preta? Então, Vilela, minha resposta é muito complicada. Eu, como comecei a trabalhar com 18 anos, na uma usina tinha 120 homens, na outra tinha 250 homens, na Munch eu nem sei quantos tinham, porque era mais gente ainda, a empresa é maior. Eu nunca tive medo de homem, porque eu sempre fiz parte ali daquele grupo e eu nunca tive problema de nada, nem de assédio, nem de desprezo, nem de coisa nenhuma. Também tinha uma vantagem, né? Quando você tem 18 anos, você não sabe nada mesmo, então você ouve. Eu perguntava tudo. E aí os meninos ensinavam tudo para mim. E hoje em dia, nas nossas obras, é a mesma coisa. A gente está fazendo um hospital agora, e aí o eletricista foi furar uma laje e falou, não dá para furar, tem que fazer uma estrutura auxiliar metálica, não sei o quê, porque aqui só tem bloco. Eu falei, seu Carlos, tem bloco, mas o bloco deve ter no máximo 30 centímetros. Você tem uma vigota de um lado, outra vigota do outro. Faz uma inspeção, acha a vigota, fixa tudo na vigota. Aí o meu empreiteiro ficou super feliz, falou, nossa, mas tá vendo como ela é esperta? Eu falei, Almida, foi você que me ensinou isso. Foi mesmo? Eu falei, foi você, eu aprendi com vocês no campo. É assim que a gente sempre fez. Eu nem lembrava disso. São 25 anos trabalhando juntos. Então, assim, se você tiver um conhecimento e ao mesmo tempo você tiver a humildade de estar fazendo essa troca dentro dos canteiros de obra, você não tem problema. Então, eu sempre fiz essa troca. Eu trazia o conhecimento da academia, que é a universidade, ou das pesquisas, né? Essas empresas grandes, elas trabalham em parceria com a USP. Você tem laboratório de conforto, você vai testar materiais, você vai fazer várias coisas. Então, assim, eu sempre tive esse intercâmbio muito grande com a universidade, mas no dia a dia, você está falando com o presidente de uma empresa, quando você está vendendo um projeto, ou você está falando com um ajudante lá na obra. São oportunidades diferentes que as pessoas tiveram na vida, mas são todas pessoas. Então, quando eu estou falando com uma pessoa mais humilde, eu procuro falar numa linguagem, respeito a ele, que ele não se sinta, sabe, eu não sei nada, né, sabe, porque as pessoas se sentem mal. Não, são todos seres humanos, e se você ouvir, ele tem coisa para te ensinar, porque não tem um compêndio de engenharia ou de arquitetura que fala para você, vamos colocar o bloco aqui, para colocar o bloco numa estrutura de concreto, você vai pôr uma telinha que vai fixar com um pino, e antes é passar uma argamassa. Mas eles fazem isso no cotidiano, eles vão se aperfeiçoando também todos os dias. Então é uma troca entre a teoria que eu aprendo nas universidades, nos cursos que eu vou fazendo, com aquilo que eles trazem de tecnologia do campo, e tem muita tecnologia da construção civil. E eles são os loucos do YouTube, né? O meu pessoal adora uma ferramenta. Hoje, se chegar numa obra nossa, não tem uma lixa, é só máquina lixadeira, que lixa isso, com luzinha, com neon, com LED, com raio que eu parta, tudo automatizado na nossa obra. Então, é uma troca. Então, por isso que eu não tive problema. Sim. Mas todos os lugares são assim? Não. Depende do lugar que eu chego. Às vezes estou arrumada, né, de saia, de vestido, salto alto, assim. Aí você vai falar uma coisa de obra, o pessoal fica te olhando com aquela cara. Não sabe o que está falando. Mas também não me interessa. Então, sabe, vou fazer o meu papel ali, vou trabalhar. Aí se a pessoa fala alguma coisa, você explica, e por fim ela entende que você não é tão chucro quanto ele está julgando e muda de assunto. A questão da mulher no canteiro de obra, eu acho que são algumas coisas. Por exemplo, eu não sou a mulher que quero ser sexy no trabalho. Isso aí é para outro lado da minha vida pessoal. Então é saber qual postura você quer. Se você está trabalhando num ambiente que é masculino, eu acho que você precisa aprender a usar a linguagem que o homem entende. O homem não entende uma linguagem de... Não, mas é que eu queria dizer. Você tem que ser claro e objetivo naquilo que você quer. A resposta é sempre objetiva de um homem. Então, eu quero que você coloque, sei lá, essa parede aqui nesse lugar tem uma abertura de 1 por 1. Essa é a linguagem. Tô aqui pensando se a gente deveria fazer... Você acha melhor 80 ou 1 metro? Gente, vai dar conflito. Porque você tem que entender o que acontece ali naquele... É um local de trabalho. Todas as pessoas que estão ali estão indo lá para levar remuneração para casa. Sim.
A minha equipe ganha o fixo e o variável. Essa conversinha mole, eles estão perdendo tempo, ficam sem direcionamento, a obra não vai sair e vai gerar uma perda generalizada. Se a pessoa que está ali trabalhando para você não levar o resultado para casa, para a mulher e para os filhos dele terem uma vida melhor, você não tem equipe. Então, é isso que tem que pôr na cabeça. Sim. Entende? E entender que o universo, às vezes, daquela pessoa é diferente. Né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu posso gastar R$200 num jantar. Mas, às vezes, para aquela pessoa, R$200 é muito dinheiro. Uhum. Então, ela não pode perder o dia de trabalho ali ouvindo conversinha, ou, eu estou pensando que... 3 frases dessas dentro da minha obra, o pessoal vai embora. Não tem paciência. Ninguém reclama, ninguém vai falar nada. Mas eles vão embora. Vão embora, não tem paciência. Entendeu? E eu sou uma pessoa objetiva. Às vezes, né, fora, eu até sou muito objetiva, as pessoas falam, nossa, você é pragmática. O meu dia é um universo masculino, basicamente. Sim. Então, você aprende a linguagem que aquela pessoa consegue se comunicar com você e que eu consigo me fazer entender com o outro, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, é saber ouvir o outro para que você consiga ter um diálogo que ele consiga entender. Nesses 30 anos de obra, eu nunca assim, ouvi uma palavra esquisita na obra ou um assédio. Sim. E gente, nunca. E eu já fiz obra numa mineração no Mato Grosso com 250 homens que eu nunca vi na vida e eu era a única mulher, eu e a cozinheira. Nunca, pelo contrário. Uma vez minha filha me ligou, eu estava lá, né, na loucura da obra e ela, mamãe, tô com uma dificuldade de matemática. E eu falando com ela, mas eu tinha que transparecer o quê para ela? Segurança, porque eu voltava para casa uma vez por mês. E eu falando com ela e a lágrima escorrendo. Os barulhos da obra foram diminuindo atrás de mim, diminuindo. E eu conversando, quando eu parei, levei uns tapões nas costas. Dona Beth, a gente entende. Os tapões deles nas costas assim, e a obra inteira chorando comigo, porque os filhos estavam em casa distantes. Entendeu? Todos então, na mesma situação. Todo mundo na mesma situação, porque no meu escritório tinha uma foto dela, né? Bebezinha assim, deitada, e eu trabalhava ali, eles sempre olhavam, sua filha é minha filha e tal. Então, eles sabiam que eu tinha filho e tudo mais. Então, eu nunca me senti assim numa situação de perigo, numa situação de risco, numa situação de assédio. Mesmo quando eu casei super jovem, tinha 22 anos, eu ganhei uma geladeira. Quem me deu a geladeira foi o pessoal de obra. O pessoal da usina. Porque 120 homens dando R$20, você compra uma geladeira, né? Eles que compraram para mim de presente, sabe? Então eu sempre fui muito protegida, muito querida. Você conhece a Marina, minha filha? Ela é uma menina muito bonita. Quando ela era adolescente, que ia para a obra, o pessoal falava, você é louca de trazer essa menina na obra. Eu falei, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. Mas nenhuma pulga chega perto dessa menina. Está todo mundo trabalhando e sabendo onde ela está e cuidando dela. Ninguém chega perto da Marina. Porque todos têm filhos da idade dela. Sim. Então, todos se colocam nessa posição de proteger e de paz, sabe, ali? Então, eu particularmente amo o meu pessoal de obra. Que legal. Os meus encanadores, né? E a gente vê as pessoas prosperando, sabe? Ver os filhos indo para a faculdade, com o trabalho ali que estão fazendo com a gente, e a gente inspirando, né? Porque eu falei para você que eu me separei, ela tinha 5, então ela foi para a obra comigo a vida inteira. Eu sempre tive um carro grande, porque no porta-malas tinha muitos brinquedos, roupa, um monte de tranqueira, que às vezes tinha que passar na obra, não dava tempo de ir para casa, sempre ficava um tomando conta dela, ela brincando no carro, e para eu poder entrar, liderar alguma coisa ali na obra e depois vir embora. E ela sempre estudou em escolas boas, e eu me lembro uma vez que a Nancy Iso deu de presente para um colaborador uma bolsa de estudo para o sobrinho, para o Vinícius, e ele falou, não, dona Beth, não é pra gente não, a gente não vai conseguir acompanhar. E ele não foi estudar. Só que a Má foi crescendo, e aí quando ela entrou na faculdade, eles vibraram muito. Ela fez Unicamp. E depois ela fez uma de engenharia na Escócia. E lá na Escócia tem aula prática de engenharia. Aí ela levantava a parede, filmava e falava, mãe, manda pro Chagas, fala que eu aprendi. Mãe, ninguém sabe que é desempenadeira, fala pro Chagas que eu sei. Aí ela rebocava a parede, filmava, mandava para eles. E aí eu sempre desafiei. Eu falava, vocês falam que não dá para colocar as crianças numa faculdade, que não é para vocês, mas veja só, eu sou mulher, vocês que são os homens aqui, vocês são esses homens fortes aqui, como é que vocês não conseguem? Resultado, o Ridoval, o filho está fazendo odonto, o Almeida, a sobrinha está fazendo medicina, e todas as crianças hoje em dia estão na universidade. Ah, mas você tem que fazer a universidade? Mas a gente é, assim, periférico, construção civil, 90% das pessoas são pretas. A saída para a gente transformar a vida é a educação. Sim.
Né? Não adianta ficar essa discussão de que se faz faculdade ou não faz faculdade. Essa discussão eu acho que cabe para quem está numa classe muito elevada. Se você não fizer faculdade hoje, o negócio do seu pai não der certo, você vai pegar o dinheiro e fazer um curso fora, alguma coisa, e tá tudo bem. Mas para quem depende de trabalhar e conseguir o seu pão de cada dia, construir sua vida, porque o pai não vai conseguir te dar tudo que você precisa, tem que estudar. E não é estudar mais ou menos, tem que estudar e tem que estudar em escola boa, tem que sair de casa e falar, não, eu estou muito cansado para estudar, então eu vou ser melhor, vou me sacrificar para poder fazer isso, porque isso vai transformar a vida da minha família. É isso que tem que ter na cabeça, e não ficar achando que é todo mundo igual, não é igual. E falando de estudar, você continua estudando muito, né? Muito, mas eu amo. O que você está fazendo? Então, eu estou fazendo um Executive MBA da FGV, e lá nesse Executive MBA tem vários módulos internacionais. Além da arquitetura, a outra coisa que eu amo na vida é sustentabilidade, né? E sustentabilidade abrangendo os 3 pilares, né? Tanto ambiental, quanto social e quanto a parte de governança, que é a ética. Gosto muito. Eu já fiz o MBA em SG, continuo estudando SG eternamente. E aí surgiu essa oportunidade de fazer Executive MBA, porque o arquiteto, por excelência, é muito mais artista do que administrador. Mas para o negócio sobreviver, você precisa saber ganhar o dinheiro e aplicar o dinheiro para não ter perdas. Além do mais, saber onde você coloca, enquadra a sua empresa na base tributária também é muito importante. E algumas dessas coisas da administração, como, por exemplo, estratégia, eu não tinha a menor noção do que era. Então, assim, essa base hoje de formação de uma liderança, eu devo à GV. Eu digo que em um ano, eu vivi 20 da minha vida, porque a quantidade de conhecimento é muito grande, e esse curso te dá a oportunidade de fazer alguns módulos... Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas. Esse curso tem módulos internacionais. Sim. Então, eu já fui para Berlim, e eu estudei finanças sustentáveis, em outubro do ano passado. Eu fui agora para Hong Kong e eu fui para estudar Hong Kong como hub de inovação, né, na Ásia. Eu estou indo agora para a Suécia, estou aprendendo empreendedorismo nórdico. Eu já terminei um curso... Empreendedorismo? Nórdico. Nórdico, que é um pouco diferente, é mais para quando você pensa em ter uma startup, esse tipo de modelo de negócio que é diferente desse negócio tradicional que nós temos. E que eu não tinha conhecimento, tenho aprendido também na aula de inovação na FGV, e vou fazer esse outro módulo lá. Terminei um curso também que chama Natural Capital, que você estuda tudo que você tem na natureza, é a base para a indústria e para tudo que a gente gera de prosperidade aqui. Só que esse recurso é finito e a gente está destruindo o planeta. Sim. Então, além da gente aprender isso daqui, a gente aprende a tangibilizar isso para tornar isso um ativo atraente para um banco fazer investimento. Eu fiz esse curso em Yale. Eu adoro faculdades boas. Eu tenho diploma de Yale. Queria muito ter. Né? E agora eu estou no meio de um curso de liderança ágil, também em Berlim. Estou começando um outro de ética e compliance no Japão. Esses todos cursos presenciais. 3 deles são online, 2 são online, né? Natural Capital, esse liderança ágil, e esse que eu vou começar agora no Japão, eles são online. Agora, o outro de Berlim, que é Finanças Sustentáveis, Inovação em Hong Kong. E o próximo, de Estocolmo, agora que é o Empreendedorismo Nórdico, eles são presenciais. E com toda essa bagagem, tem alguma pretensão de um livro, um infoproduto, um curso, dar aula, ensinar? Você sabe que eu nunca... Tudo é aplicado na Palace. Você sabe que eu nunca pensei num curso ou um infoproduto? Porque eu simplesmente não sei como faz isso. Mas hoje em dia, com essa bagagem que a FGV está me proporcionando e com essa abertura, né, internacional que ela dá, hoje eu penso em transformar isso em alguma coisa que a gente possa, inclusive, colaborar com a comunidade preta, porque o empresário preto, nem todos têm essa oportunidade que eu estou tendo. Porque tudo depende... Porque depende de tempo e investimento financeiro, as duas coisas, né? E às vezes, por exemplo, 10 anos atrás minha filha era pequena, não poderia sair daqui e ficar 15 dias fora. A empresa era menos estruturada, não tinha como ficar 15 dias fora. Então, tudo é um momento da vida que você consegue fazer ou não algumas coisas. Mas tem muita coisa que dá para compartilhar. Eu não entendia absolutamente nada. Palestra você já faz, né? Mas eu falo sempre de sustentabilidade, na verdade, diversidade e inclusão. Tá. Né? As palestras que a gente fala são... E eu acho que até um pouco motivacional, porque na metade da jornada, que não é fácil,
muita gente desiste. E às vezes desiste naquele ponto de inflexão que o negócio vai dar certo. Entende? Então, a gente precisa identificar. Faltava só mais um degrau. Exatamente. Né? A gente tem que identificar. O pessoal fala, mas eu estou achando que já é teimosia. Mas quem sabe isso é empreendedor. As pessoas de fora não sabem. Sim. Claro que minha mãe queria que eu fosse uma executiva de uma empresa, ganhasse 100 mil reais e não trabalhasse tanto. Óbvio. Né? Mesmo porque nossa geração é uma geração que os pais se deram muito bem trabalhando nessa indústria que se instalou no Brasil na década de 50, 60. Sim. Só que essas mesmas indústrias não existem para todas as pessoas. Né? As vagas são limitadas para isso também. Então a gente teve que buscar outras alternativas para poder gerar valor. É isso que aconteceu. E eu sempre fui essa pessoa que, mesmo trabalhando como empregada, enquanto os meus amigos estavam comprando carro, eu estava comprando um computador. Meu primeiro computador custou o preço de um carro, tipo 100 mil reais hoje. Sim. Porque não existia no Brasil. A empresa comprou 2, eu achei aquilo genial, aprendi a trabalhar no AutoCAD, programar no AutoCAD, mas quando eu chegava em casa não podia fazer mais aquilo. E às vezes era mais importante o departamento de finanças usar aquilo do que eu, o computador do que eu. Comprei o meu. E já comecei a prestar serviço para a própria empresa. Então, eu sempre empreendi, fiz outras coisas para gerar renda e fazer as coisas que eu quero. E falando do AutoCAD, como que funciona hoje a inteligência artificial no seu segmento? Então, eu arranjei um tempo aqui de fazer um curso que é de final de semana. É uma pós, mas não é uma questão do diploma, mas é para aplicar. Você usa o mesmo tempo que eu, né? Sim. 24 horas mesmo? Por dia? Não, para Palas, a gente se inscreveu na Adapta. Então a gente trouxe várias ferramentas lá da Adapta, que ela conecta uma IA a outra e você aplica, para você melhorar algumas rotinas. Então a gente fez uma inscrição lá na Adapta e trouxe para as rotinas do escritório algumas rotinas que ajudam bastante a gente de inteligência artificial. Mas para arquitetura não tinha. E aí a gente tem outro parceiro lá do Espírito Santo, que tem uma empresa de tecnologia, que está fazendo uma mudança da Palas de bidimensional para tridimensional. E a gente está interrelacionando todos os cursos de projeto, né, produção de projeto, o planejamento e o canteiro de obra. Tudo numa ferramenta só que chama BIM, que é uma modelagem tridimensional disso. Então você gera não mais um desenho, mas é como se fosse uma realidade virtual, porque o prédio é construído, é uma construção vertical. Não é mais 2 linhas que é uma parede, mas é um bloco realmente com revestimento de 1,5 centímetros de um lado, 1,5 centímetros do outro, uma camada de massa, uma camada de pintura, e tudo isso você tira esses dados e já vai para uma planilha. Então a gente vai conseguir ter um orçamento muito preciso, que é muito bom para a gente, para tornar os nossos preços de venda mais competitivos, mas para o cliente é muito bom saber que ele vai conseguir concluir aquele imóvel que ele está contratando a gente para poder fazer, porque ele vai acompanhando isso e a gente já está colocando o módulo de atualização de preço. Porque os preços da construção civil não obedecem à lógica de nada. Do nada sobem 7%, 13%, 26%, mas como? Não, mas aumentou a tabela, do nada. Então você precisa tomar decisões muito rápidas e falar para o cliente, tem coisa que não dá para economizar. Se aumentar o concreto e o aço, você vai ter que se virar, tirar de outra coisa. Mas dá para trocar um revestimento, né? Dá para mudar um método construtivo. Porque o cliente não tem essa noção que a gente tem. Vou usar o tijolo baiano, é tão baratinho. Moço, é super baratinho, mas o seu revestimento dos 2 lados não é baratinho. Entende? E a mão de obra disso também não é nada baratinho. Então você tem que fazer essa composição mais rápido para que ele possa ter essa tomada de decisão. Isso são em mais de 300 itens da obra. Sim. Então para a gente é muito importante esse controle e essa gestão para que a gente consiga vender por um preço melhor, mas também para que o nosso cliente ele tenha, sabe, essa certeza. Que todo mundo fala, não, mas a obra começou custando 100, no fim era 300. A pessoa não começa, porque ela não tem os 300, ela tem 100 para poder começar. Né? Então, isso para a gente é uma faceta muito importante que já vem aí dessa modelagem, que já é uma mudança que tem nesse segmento da construção civil, só que a IA está turbinando isso. Então, esse outro curso aí que a gente está dando para a turma de final de semana é aplicado em engenharia e arquitetura, já para a gente produzir de uma outra maneira. Mas, assim, totalmente contra essas coisas que o pessoal fala que vai tirar muita gente do mercado de trabalho. Sim. Não, vai te capacitar para que você tenha uma visão estratégica melhor. É uma ferramenta para a gente usar. É lenda. Ninguém vai ficar doido porque usou IA. Não vai acontecer nada. Né? Só que você vai ter que desenvolver outras habilidades para trabalhar bem com ela. Sim. Tipo, pensar como você escreve o prompt. Né? Se você der uma... Pedir, né? Saber pedir. Né? Que já tá bom, né? Em vez de fazer trabalho burro, você tá otimizando o seu tempo, eu acho que é super válido. Mas a gente está fazendo isso. Beth, a gente está quase chegando ao final.
desse nosso bate-papo. Mas antes de finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem aqui nessa câmera para quem está começando igual você no passado, sabe? Uma mensagem de inspiração para essa pessoa que está começando a estudar arquitetura agora. É isso. Eu acho que para quem está começando a estudar arquitetura agora, eu acho que tem que saber por que está estudando arquitetura. Porque é uma responsabilidade bastante grande. É uma profissão que o pessoal fala, é linda, mas é um mercado no Brasil extremamente difícil para a gente se encaixar e para produzir. Então, até eu como uma menina preta, né, que era lá com 20 anos para conseguir um estágio num escritório renomado, era muito difícil, porque o cliente não ia querer falar com uma arquiteta preta naquela época. Hoje eu acho que é mais aceitável, a gente está num momento, né, que tem uma valorização para a diversidade e inclusão, então eu acho tem movimentos para isso que eu acho que é importante, mas eu acho que as pessoas têm que ter uma noção, independente se é arquitetura, medicina ou odonto, de que a gente passa muito tempo no trabalho, muito mais tempo do que a gente passa com a família. Então, se você vai escolher uma profissão, escolha porque você ama, porque você tem habilidade e porque você tem a disponibilidade, muitas vezes, de deixar de lado coisas que te dão prazer, ou a sua família, ou o seu amor, porque você tem um compromisso com o seu cliente ou com a empresa que você trabalha. Porque a profissão exige isso. A arquitetura não é só desenhar bonitinho, não é só fazer imagem sem cota nenhuma, é realmente construir um ambiente que vai abrigar o ser humano e as atividades que ele vai desenvolver ali dentro. Então, é uma responsabilidade muito grande se a pessoa ela vai se sentir melhor, vai ser mais feliz e mais produtiva naquele lugar, ou se você está criando um ambiente que para você é bacana, mas a pessoa vai ficar deprimida, vai se sentir menosprezada, ou não vai desenvolver um sentimento bom. Então, é assim, essa disponibilidade de servir o outro para que ele tenha bem-estar, acima até das suas concepções. Só para você ter uma ideia, eu não gosto de amarelo. Eu não sou uma pessoa que sabe lidar com amarelo, não tem nada amarelo na minha casa. Mas se o meu cliente gostar de amarelo, ele vai ter o amarelo mais formidável do mundo, para que ele seja feliz. Muito bom. Boas palavras. Beth, muito obrigado. De nada, obrigada a você pelo convite, hein? Maravilhoso. Essa visita aqui foi muito legal conversar com você. Seja sempre bem-vinda, tá? Muito obrigada, Vilela. Muito sucesso para você aqui. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Begô Backstage. Vou falar igual meu pai está hoje no estúdio aqui. Eu vou falar igual ele fala. Senta o dedo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações do que a gente está fazendo e acompanhe todos os nossos episódios. Mais uma vez, Beth, obrigado. Obrigada, tá? Vilela. Obrigada, pessoal. Até a próxima.